vídeo de hoje tá com 3 ideias de decoração para ambientes mais voltados para o mundo masculino, já que são inspirações que eu fiz para o Dia dos Pais. Eu presenteei, gente, o meu pai, o meu irmão e o meu esposo. Então, são ideias de quadrinhos para você decorar aí no seu ambiente ou quem sabe até pegar essa ideia e presentear você mesmo ou alguém que você gosta, tá bom? Então, sem demoras, simbora pro vídeo! Oi, gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Evódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. A primeira ideia é de um cabideiro que eu já fiz aqui, um cabideiro de casinhas com reaproveitamento de pallets, e vocês vão ver que eu aproveitei essa ideia, mas fiz de uma forma totalmente diferente. Então vocês aguardem até o final para vocês verem como foi que ficou muito legal. Eu comecei reaproveitando pedacinhos de pallet que eu tinha por aqui, lavei e esperei secar, higienizei bem, né, porque foram encontrados na rua. E eu cortei 2 peças de aproximadamente 40 centímetros, mais ou menos, porque eu acredito que vai ficar um tamanho bom para fazer esse cabideiro. Eu tenho 3 ganchinhos pretos, que vai dar para colocar aí de uma distância para outra, vai ficar bem legal. Então, eu aproveitei já o tamanho dos pallets e cortei pedacinhos inclinados, assim como vocês estão vendo. Alguns como se fosse uma casinha com 2 águas e outros como se fosse casinhas com uma água só. Esse pedacinho aí, quando eu fui cortar, gente, ele rachou assim no meio, mas mesmo assim eu resolvi aproveitar, porque já que são casinhas mais rústicas, eu achei que vai dar um aspecto bem legal. E no total vão ser 5 casinhas, vai ser o tamanho exato para colocar 5 casinhas. E eu não resisti, já comecei logo a pintar, porque eu achei essa cor linda. E como é um presente para o Dia dos Pais, né, para o meu pai, eu resolvi colocar, porque eu sei que ele ama essas cores assim. E essa cor é de uma tinta PVA que eu tenho aqui, o nome dela é Azul Piscina, para quem interessar. E eu acho que é a única cor que não vai ter mistura, porque todas as outras eu acredito que foram misturas, então não vai ter como eu passar referência para vocês. Essa daí mesmo que eu quero usar, eu acho que foi a mistura de um rosa com cinza. Eu também vou querer misturar o preto, né, com branco para fazer o cinza mesmo. Talvez eu até já tenha misturado, cinza misturado. Então vai ficar alguma coisa assim, eu diria até um pouco mais masculina, um pouco mais cara do meu pai, que eu sei que ele gosta de uma cor, mas não tão cheguei, né? Não tão cores tão fortes assim. Aí eu também tô pensando em colocar um marrom, misturar, né? Algumas cores mais sóbrias e pelo menos umas 2 cores mais alegres. Eu acredito que vai ficar uma mistura bem legal. Não tô usando uma paleta de cores, de pesquisas, nada disso. Tô indo mesmo por intuito de filha. E eu pensei bem, gente, o que fazer com essa madeira aí, que vai ficar a parte mesmo do cabideiro, porque eu queria, a princípio, ter pintado com verniz, até um verniz num tom mais escuro, um tom mogno, mas depois eu resolvi pintar de marrom, porque eu achei que o verniz não ia ficar muito legal nessa madeira, que estava bem detonadinha. E depois, já no final desse projeto, vocês vão ver como foi bom eu ter escolhido, ter pintado mesmo com tinta PVA. Então, eu pintei essa madeira, onde vai ficar os ganchinhos, e também a parte de cima, que é onde vai ficar uma espécie de prateleira. Pintei ambas de marrom, dei uma demão, deixei secar, e depois eu dei a segunda demão, e foi o suficiente.
Então eu fui pintando as demais casinhas com as cores que eu havia separado. Pintei com um pincel mesmo e só dei uma demão em cada casinha e foi o suficiente. E eu gostei porque ficaram cores assim bem sóbrias. E essa azul aí que parece que tá se destacando das demais, vocês vão entender lá no final do vídeo com o que ela vai combinar, tá bom? Depois de pintadas, eu tentei ajustar da melhor forma onde cada uma iria ficar. E aí, nessa hora, eu tento intercalar cores claras das escuras, ao mesmo tempo em que tento deixar as alturas de uma forma mais harmônica. Eu dei uma lixada tanto nas prateleiras como nas casinhas, porque eu quero esse aspecto de algo bem desgastado pelo tempo, que a gente ama, não é verdade? E tentei desgastar mais nas quinas, porque ficam bem evidentes. E teve uma prateleira que, se vocês observarem bem, vocês podem até estar se perguntando o que é que esse galho está fazendo aí. Pois é, gente, esse galho deve se transformar numa árvore depois, mas ele não deveria estar aí nesse momento, sabe? O que aconteceu é que quando eu fui tentar unir aquelas casinhas que haviam rachado, lembra que eu mostrei no início do vídeo? Então, eu tentei fechar as imperfeições delas e, para aproveitar o restante do material que eu usei para juntar, que foi a massa epóxi, eu resolvi fechar também uma imperfeição que havia na madeira, que vai ser a prateleira. E percebi que poderia ser um ótimo lugar para colocar uma árvorezinha. E rapidamente, antes que a massa secasse, eu peguei um galho seco que eu tinha por aqui e coloquei onde já tinha a massa epóxi, ou seja, no buraquinho lá da imperfeição na madeira, né, da prateleira. Depois vocês vão ver que ficou lindo, mas nesse momento me atrapalhou um pouco, mas deu para desenrolar. Ah, e olha aí, gente, a parte que eu coloquei o epóxi na casinha, eu pintei. E vou colocar essa parte para trás, para não ficar aparecendo muito, sabe? Na verdade, ficou uma leve ondulação aí, né? Nem dá para perceber, só eu mesmo, né? Deixa o perfeccionismo de lado, é forte. Mas de qualquer forma, eu coloco para trás e tá tudo resolvido, gente. Ah, gente, outro detalhe aí nessa casinha que eu pintei de branco, depois que já havia secado a tinta branca, eu peguei um pouquinho da tinta cinza e dei leves manchinhas nela para dar a ideia também de um desgaste, para não ficar ela toda branca perfeitinha. Sabe como é que é? Eu dei leves manchinhas com a pontinha do pincel mesmo, com pouca tinta, para dar essa ideia de desgaste também. Depois de ter lixado tudo, eu retirei o excesso de pó que fica, né? E comecei a fazer uma das partes que eu mais gosto, que é decorar as casinhas. E eu comecei pintando as portas e janelas de preto. Eu sempre pinto direto na casinha, tá, gente? Mas se você tiver alguma dificuldade nesse momento, você pode desenhar antes com lápis grafite, sem pressa. E se tiver algum stencil, se você tiver algum gabarito de quadrinhos, também pode usar assim nesse momento, ok? Você só não vai deixar de fazer esse cabideiro lindo de casinha por causa disso. Por favor, tá? Eu acredito na sua capacidade. E por falar em capacidade, em algum momento da sua vida você já se sentiu incapaz? Eu acredito que é algo bem natural do ser humano, né? Principalmente quando a gente está diante de algo novo ou de algo que foge do nosso controle. Mas, às vezes, a gente tem uma certa habilidade ou talento em algo e mesmo assim a gente quer fugir por achar que não é capaz, não é mesmo? Você conhece alguém que sabe, por exemplo, fazer doces maravilhosos, trabalha com confeitaria, mas se acha totalmente incapaz de abrir um negócio? A palavra diz que Deus chamou um homem simples, para liderar o povo numa guerra. Ele nem acreditava que era capaz, mas Deus já chamava ele de guerreiro valente, porque é ele mesmo quem capacita. E Gideão, o homem que foi chamado, mesmo sem acreditar no início e pedir várias provas para Deus, ele obedeceu porque sabia que Deus estava com ele.
E o resultado é que Gideão e mais 300 homens, né, venceram o exército inimigo. E o que é que eu quero dizer com isso tudo? É que se Deus lhe deu habilidade, se Ele te capacitou, então você tem sim a possibilidade e a capacidade de exercitar, de exercer qualquer atividade relacionada àquilo que Ele já te entregou, tá bom? Mas voltando aqui para as nossas casinhas, depois que eu pintei a parte preta, eu esperei secar para poder fazer o detalhe branco e enquanto secava, eu vim com a furadeira e fiz aqueles furinhos que eu gosto de fazer na parte de cima para imitar a chaminé. Uma espécie de chaminé que eu coloco com parafuso mesmo, mas você pode usar pregos, tá bom? Eu não sou muito boa, gente, de colocar prego. Então, vai no parafuso mesmo e depois eu pinto todos eles de preto para ficar mais uniforme. Você também pode pintar o parafuso ou prego, caso você queira, antes de colocar na casinha, tá? Geralmente eu prefiro pintar depois, quando já tá aí na casinha, porque a parafusadeira pode arranhar o prego, descascar algum pedacinho da tinta, então eu prefiro assim. E se torna até mais firme, né, para segurar, para pintar o parafuso, do que estar segurando o parafuso na mão e depois colocar sobre alguma superfície. Deixando as casinhas de lado um pouco, gente, eu fui para a parte das prateleiras e eu percebi que a parte de trás e a parte que vai ficar em cima da prateleira seria melhor ficar mais firme com um pedacinho de uma espécie dessa madeira tipo compensado, porque tanto ela ia fixar na casinha, como essa casinha que eu tô colocando, e também ela ia fixar na parte de baixo da prateleira, vocês vão entender. Então eu resolvi colocar ela e pintei também no tom de marrom para poder ficar da mesma cor das prateleiras. Eu dividi no que eu achei que seria aí o meio do compensado, dividi com a própria prateleirinha, né? E já comecei a colocar as casinhas, onde ficaria aí o meio, seria a metade para as casinhas e a outra metade vai servir para fixar as prateleiras. Então, na parte do compensado, onde vai ficar as casinhas, eu coloquei cola para madeira e também coloquei um pouquinho da cola instantânea para fixar melhor, mesmo sabendo que eu vou colocar aí uns parafusos. Quem quiser também pode colocar, se você for fazer essa ideia, você pode colocar preguinhos, né? Mas como eu já falei, eu não sou boa de prego, então vou no parafuso mesmo e tentando aí manter sempre, deixar retinho para poder. Você poderia deixar só a cola, sabe? Mas como eu gosto de deixar as coisas bem seguras, então eu preferi colocar parafuso. Então, simbora a parafusar tudo isso aí. E aproveitando que a peça já tá aí nessa posição, eu resolvi colocar logo a parte que vai ser os ganchinhos, né? Que vai ficar pendurado na parede. E eu resolvi colocar dois, porque é uma peça um pouquinho comprida, tem 40 centímetros, né? Então, vai ficar uma de um lado e outra do outro. Então, para ficar presa na parede, também vai ter que ter dois parafusos na parede. Mas eu prefiro assim, já que é um cabideiro, né? E vai ficar tudo penduradinho com mais segurança. Aí, gente, só um segredo, não conta para ninguém não. Depois que eu já estava terminando de colocar o segundo, resolvi tirar e colocar mais para cima, porque eu acredito que quando colocar o parafuso, né, pendurar o parafuso na parede, essa parte aí onde fica a divisória vai ficar melhor. Então, já que é para ficar melhor, então vamos embora tirar sem preguiça e colocar aí na parte de cima. Mas é só um detalhe. Depois que desvirei, gente, essa peça, ela ficou dessa forma aí. E como já havia secado a parte preta, né, das portas e janelinhas, então eu já pude fazer o detalhe da moldura das janelas e das portas. E ó, gente, é aquela hora gostosa, sabe? Que eu gosto de fazer com tranquilidade, botar uma música, porque eu fico já imaginando o que eu posso botar aí para enfeitar mais as casinhas, alguma árvore, um banquinho, como eu coloquei no meu outro cabideiro que eu fiz, lembram? Vocês vão ver a novidade que eu vou botar aí, que nem eu estava imaginando, porque eu não lembrava que eu tinha essa peça, um objeto que vai ser a cereja do bolo.
E com relação a essa moldura, gente, eu uso a tinta branca, uma tinta acrílica para artesanato ou tinta para parede, o que você tiver. Uso um pincel fininho e saio contornando cada quadrinho e cada retângulo. E no meio você só faz uma espécie de uma cruzinha, né, um xizinho. E tá feita a moldura, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, tá? Vai fazendo com calma que dá certo. Eu acredito que a parte que eu tive mais um pouquinho de dificuldade para unir foram essas duas peças da prateleira. Um dos motivos não é nem por eu ter colocado esse galhinho aí, atrapalhou, mas atrapalhou pouco. Foi mais a questão da fixação mesmo, porque eu quis colocar 3 parafusos, 2 nas laterais e um no meio, para fixar bem elas duas e depois fixar no compensado onde eu já havia colocado as casinhas. Então veja bem que eu furei primeiro para depois colocar os parafusos. Eu preferi furar a primeira prateleira e depois na parte de baixo, onde essa prateleira vai ficar fixada, e eu usei até parafusos mais compridos porque aí dá para pegar a prateleira e a parte de baixo. Enfim, deu para entender, né? Para quem acompanhou o outro cabideiro que eu fiz aqui também, eu segui a mesma ideia com relação a algumas portinhas de algumas casas. Eu peguei essas dobraduras e eu colei, na verdade, né, por cima de algumas portas para dar ideia de portõezinhos antigos, de casinhas antigas mesmo. Saí colando tudo com cola quente, porque fixa bem melhor. E em algumas outras portinhas eu coloquei aquelas quinas que a gente usa em trabalhos de madeira, de MDF, que servem para fazer acabamentos, né, nas quinas de MDF. Então eu coloquei como se fosse a própria entrada de algumas casinhas. Um detalhe na porta, na verdade. E simbora decorar essas casinhas com algum verdinho, gente. Ai, chegou a hora de botar as árvores. Lembra daquele galinho que eu falei para vocês que estava aí? Pois é, o galinho é de árvore de verdade, um galho seco que tinha aqui, que eu fixei com o epóxi, a massa epóxi que eu aproveitei. Isso aí eu já falei. Na verdade, eu peguei alguns verdinhos, né? E saí colando aí no galho. Vocês entenderam? Para dar a ideia de uma árvore. E só saí colando mesmo, gente, com cola quente, para que ficasse o mais natural possível. E eu saí fazendo isso, gente, colocando esses galhinhos na frente de praticamente todas as casinhas. Eu percebi que ficou um pouquinho elevado as casinhas. E além da parte vegetal, eu coloquei pedacinhos de madeira em MDF para dar a ideia de um pequeno degrauzinho aí na entrada. Algumas coisas eu não consegui filmar, não sei porquê, mas eu dei uma leve pintura nessa parte da frente da prateleira, um pouquinho da tinta azul claro com um pouquinho do branco para dar uma ideia de praia, né, da beira-mar. Então é como se fosse uma vila de pescadores aí bem próximo do mar. Legal, né, gente? E essas ondas aí azuis combinaram com a casinha azul. Olha aí eu trazendo bem para pertinho para vocês verem os degraus. E esse preguinho aí, vocês vão entender o porquê dele. Faz parte da proposta nova que eu trouxe para vocês. Peguei um barbante, gente, amarrei aí nesse preguinho. E ele é justamente para dar a ideia de que tem um barquinho preso aí. Eu não me aguentei, eu tinha um barquinho guardado já fazia muito tempo. E eu achei ele assim, eu estava procurando outra coisa e me veio a ideia de fazer essa vila de pescadores. Então eu digo, vai ficar uma vilinha e tem que ter um barquinho, né, gente? Se tem vila de pescador, tem que ter barco. Apoiei esses remos que tinha vindo nele e para dar a ideia dessa cena. Gente, com relação aos ganchos que eu coloquei na parte de baixo, já que é um cabideiro, eu não consegui filmar, como eu falei, mas ele tá idêntico ao do outro cabideiro que eu fiz aqui, que eu já falei que vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? A segunda ideia eu fiz para o meu irmão, para um cantinho de churrasco, já que ele tem essa habilidade
e gosta muito de fazer churrasco lá na casa dele e tem um cantinho, então foi um quadrinho mais para esse ambiente dele. Esse segundo quadrinho, eu tinha um pedaço de madeira, é um tipo de compensado também, gente, um tipo de eucatex, e eu nem lembro de onde foi que eu tinha encontrado ou tinha adquirido essa madeira aqui, das madeiras que eu vou juntando, né? E eu havia pintado de preto, olha, você vê que ela tá até um pouquinho desgastadinha atrás, mas já tinha esses furinhos aí em cima, e eu tinha esse nome Cantinho do Churrasco. Já fazia um tempo que eu tinha comprado das coisas que faz um tempo, né, gente? Da série, coisas que eu compro e guardo. Mas é muito bom, né? Porque quem guarda sempre tem. Então, eu resolvi utilizar. Aconteceu um pequeno acidente que ele tinha caído no chão e quebrou ali uma pecinha, mas nada que impeça da gente conseguir colar e fazer um belo quadrinho, né, gente? Depois de ter colocado a cola em toda a parte de trás desse nome, que é um nome feito em MDF, e é muito fácil de encontrar em casas de artesanato, gente, que vende materiais para artesanato, tá? Muitas vezes você pode até encomendar o nome que você quiser. Eu coloquei também um pouquinho da cola instantânea, porque eu acho que também facilita melhor. Coloquei cola para madeira e cola instantânea, mas eu acredito que só a cola para madeira já seja o suficiente para sustentar. E aí, como vocês podem ver, tá justamente faltando uma parte do nome, que foi onde, acho que onde tinha a parte mais fininha, né, do nome churrasco, onde tem os dois R's, eu acredito. E ali em cima, na parte onde tem um garfinho também. Mas a gente vai resolver isso agora e quase não vai dar para perceber. Coloquei o garfinho também, ou espátula, né, que tem ali em cima, para dar um charme. Eu acho lindo esse nome. E tirei, gente, todo o excesso de cola que ficou passando, só para não ter nenhuma mancha. Mas aqui eu daria até uma dica. Você pode pegar a cola branca para impermeabilizar toda a peça, ou também pode passar um verniz incolor. Nesse caso aqui, eu deixei a responsabilidade para fazer isso por conta do meu irmão, porque eu não sou fã do verniz por causa do cheiro. Inclusive, já existe verniz, gente, que é a base d'água, né? Então, não tem esse cheiro. Preciso de um com urgência. Mas agora dá uma olhada nessas cantoneiras. Eu já utilizei delas na casinha, lembra? Mas elas são utilizadas, gente, caso você queira adquirir, elas são utilizadas para fazer acabamento de capas de trabalho, de molduras, de quem trabalha com caixas em MDF, certo? Eu coloquei até olha como eu sou jeitosa aí. Eu coloquei um pedaço de papel para não marcar, não deixar nenhum arranhão nela, né? E fixei com o alicate mesmo. Depois, nas demais, foi que eu me liguei de botar um pouquinho de cola para sustentar melhor, né? E eu vou confessar que eu fiz essa plaquinha correndo porque ele tinha convidado a gente no Dia dos Pais para um churrasco na casa dele, gente. E eu queria, porque queria levar essa plaquinha para ele, que eu sabia que ele ia gostar. E foi assim que ficou a plaquinha do cantinho do churrasco. Ficou bem rústica, do jeito que eu queria, num contraste de preto com o tom da madeira. E o cordãozinho, gente, também foi de reaproveitamento. E eu simplesmente amarrei no buraquinho que já tinha e dei um nó. E a terceira ideia foi para o meu esposo, um quadrinho voltado para uma habilidade que ele tem, que é de tocar violão. E aqui também foi um reaproveitamento de um quadrinho que eu havia ganho já há um tempo também. Pintei de branco e já coloquei aí aquela misturinha de cola branca com água para colar essa parte de tecido listradinho, de listras fininhas aí, que eu achei bem lindo para fazer essa composição. Eu usei um rolinho, mas você também pode usar um pincel. Eu usei o pincel mais fininho nos cantinhos, que eu achei melhor para poder fazer a dobra, né, os vincos ali. Depois que eu terminei de colar e impermeabilizar essa parte de tecido, eu peguei a tinta preta e saí pintando na parte que fica ao redor, como se fosse uma espécie de moldura mesmo desse quadrinho. Eu aproveitei também duas letrinhas em MDF que eu tinha aqui, MJ, que são as iniciais do nome dele. Pintei de preto para fazer a composição desse quadrinho e cortei também um pedacinho de feltro num tom de cinza escuro para fazer de conta que é o carpete desse ambiente de estúdio. Depois disso, gente, foi só a questão de montagem mesmo, de colocar o violão enganchadinho ali
numa argola para que ele ficasse em pezinho bem lindo. E as iniciais também eu colei com cola branca próximo ao violão. Gente, para dar um toque de um verdinho também, eu peguei uma cápsula de café, revesti com um fio de juta, colei só um pouquinho no início e no final com cola quente e coloquei uma folhagenzinha e ficou um charme só. E aí, pessoal, me digam que vocês gostaram dos pau dos três. Você faria aí na sua casa, pro seu cantinho? Eu vou gostar de saber. E outra coisa que eu queria pedir a vocês, se possível, deixa aquele joinha, porque isso ajuda muito aqui no canal. E também já envia para aquela pessoa que ama esse tipo de conteúdo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!